Mais uma vez é uma alegria poder estar com todos vocês agora pela manhã e dar continuidade ao assunto que nós temos desenvolvido aqui durante esses dias. Está relacionado com o papel da igreja e o criacionismo. Mencionei na primeira palestra a importância do criacionismo como a base, o conhecimento de tudo aquilo que vem das demais doutrinas nas Escrituras. Se Deus não criou o mundo, se o homem não caiu, se a promessa da salvação que aparece lá em Gênesis, ou seja, se os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis não forem literais, não significarem aquilo que eles significam, o que nós estamos fazendo aqui não faz sentido. Eu creio que é um ponto básico. Eu tenho trabalhado nisso porque uma das áreas que tem havido assim uma defasagem muito grande dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cultura, é a parte da lógica, é o raciocínio. As pessoas conseguem fazer coisas flutuar, coisa que a gente não consegue fazer na física. Eles conseguem pegar um pensamento sem base nenhuma e diz, esse pensamento é sólido. Não, o pensamento, para ser sólido, ele tem que estar embasado em alguma coisa. Quando nós tratamos especificamente a respeito da nossa salvação, nós estamos tratando especificamente da veracidade dos primeiros capítulos de Gênesis. Então nós vamos trabalhar um pouquinho, eu gostaria de trabalhar um pouco a respeito disso agora pela manhã. Eu só inverti um pouquinho a ordem das duas últimas palestras. Na primeira nós tratamos de uma separação saudável. Que separação saudável é essa? É poder separar a parte científica do criacionismo com a parte religiosa do criacionismo. Muitas pessoas ficam assim um pouco preocupadas, é como se a gente estivesse querendo deixar Deus fora do criacionismo. Não, não é isso, é impossível fazer isso. Mas existe uma parte do criacionismo que ele é testável. Essa é a parte científica. Existe uma parte do criacionismo que são apenas implicações religiosas. Então nós separamos essas duas. Ontem à tarde eu tratei especificamente da primeira parte, que é a parte científica. Eu gostaria hoje pela manhã tratar da segunda parte, que está relacionada com o criacionismo bíblico. E à tarde eu gostaria de tratar dos demais criacionismos, que são os criacionismos religiosos que nós encontramos por aí. Uma vez mais, vamos buscar a presença do Senhor Deus em oração e trabalhar um pouquinho a respeito desse assunto. Querido Deus, nós somos tão gratos a Ti. Aquilo que ouvimos agora de pouco, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, a demonstração do Teu amor, por meio da pessoa de Cristo e do sacrifício que Ele fez por nós. Nós Te damos graças e Te louvamos porque o Senhor não somente nos trouxe a existência, mas o Senhor bondosamente, misericordiosamente, tem vindo ao nosso encontro e tem se revelado esse grande Deus que o Senhor é. Muito obrigado pelo amor que o Senhor sente para conosco, que o Senhor tem para conosco. Muito obrigado a Deus porque nesses momentos poderemos refletir um pouco a respeito dessas questões tão básicas, quando o Senhor de uma forma tão bonita trouxe à existência todas as coisas. Infelizmente hoje, como raça humana, nós temos, em vez de dar glórias àquele que trouxe à existência tudo o que existe, pela força do seu poder, com grande sabedoria, com grande imaginação, com uma criatividade inigualável, todas essas belezas relacionadas com o Senhor, nós como seres humanos, temos transferido tudo isso para o acaso. O que se ensina, o que se aprende, é que o acaso produziu todas essas coisas. Nós damos graças a Deus, porque não foi o acaso. O Senhor trouxe à existência tudo aquilo que existe. Muito obrigado, porque o Senhor também nos deixou claro isso na Tua palavra. E nós não precisamos temer aquilo que a ciência diz, porque aquilo que a ciência diz, que é contra a Tua palavra, sem dúvida, ela está errada. Pedimos a Tua orientação, a Tua direção para esses momentos que passarmos juntos, possamos aprender e conhecer um pouco mais da grandeza e da Tua obra na criação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse tema, portanto, criacionismo é um tema muito importante, principalmente o criacionismo bíblico. Eu, por incrível que pareça, eu tenho tido uma resistência muito grande quando trato do criacionismo dentro dos seminários. Porque é um assunto um pouco delicado, tem muita coisa em jogo ali dentro. Então eu gostaria de poder esclarecer algumas questões logo no início. Quando nós pensamos em termos de um criacionismo bíblico, o que nós precisamos entender é que se a ciência estiver devidamente estabelecida e a Bíblia estiver corretamente interpretada, os dois não entrarão em conflito. Não existe um conflito.
Porque se a ciência estiver devidamente estabelecida, é porque ela descobriu algo verdadeiro. E a Bíblia é a verdade, sendo interpretada corretamente, não haverá nenhum problema. As duas coisas irão literalmente bater uma com a outra. Agora, muitas pessoas têm um pequeno problema com uma questão que eu gostaria de levantar agora, que é a seguinte: a Bíblia, ela não foi escrita com o propósito de ensinar ciência. Isso é algo que todo mundo trata. Mas, se ela estiver errada, ou seja, se ela não puder estar cientificamente correta nas suas propostas científicas, então nós temos um problema. Quando Deus diz, pode por um acaso o etíope mudar a cor da sua pele ou o leopardo as suas manchas? Assim também vós não poderíeis fazer o bem estando habituados a fazer o mal. A primeira parte é testável. A primeira parte a gente vai no laboratório. A primeira parte é genética. Nós sabemos como funciona. E está perfeitamente correto. E a segunda parte? A segunda parte a gente não testa em laboratório. Mas é a certeza que a primeira parte está correta, que é a parte testável, que nos assegura, nos dá uma base para pensarmos e refletirmos. A segunda também deve estar correta. Então, a questão bíblica, a proposta principal, não é ensinar ciência, mas tudo que a Bíblia fala de ciência, ela está correta. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho a respeito disso, dando apenas alguns exemplos. Muitas pessoas têm um pouco de dificuldade, como eu tenho mencionado, em entender que a Bíblia trata de ciência e ela trata da ciência do modo correto. Eu gosto de zoar um pouquinho com os jovens, então estou usando o termo zoar, porque quando eu chego a dar palestras para esse pessoal, a gente fala assim, vocês sabiam que Deus tem algumas coisas que Ele tem um prazer muito grande? As pessoas falam, claro, nós sabemos disso. Eu faço uma pergunta, por exemplo, quantos daqui gostam de matemática? Daí geralmente o pessoal fica meio assim. Se eu perguntar a mesma coisa aqui, eu garanto que a grande maioria aqui praticamente vai falar assim, ó, só para o gasto. Matemática é assim para o mínimo necessário. Mas vocês sabiam que quem criou a matemática foi o próprio Senhor Deus? É algo que Ele ama. Olha como a Bíblia está cheia de números. E não são os capítulos e os versículos, não é isso que eu estou falando. Só um exemplo. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 7, dos versos 23 até o 26, esse texto todo está falando especificamente do templo que Salomão construiu. E Salomão construiu algo fascinante, que é chamado de mar de fundição. É uma estrutura gigantesca, uma meia esfera. Ela estava praticamente colocada em cima de 12 bois, que eram estátuas, e toda essa estrutura era assim fabulosa. Mas a Bíblia nos dá os detalhes. A Bíblia nos diz que de uma borda até a outra, dava um comprimento de 10 côvados. Se pegássemos uma linha para medir o seu perímetro, daria 30 côvados. E a espessura de tudo isso, ou seja, a espessura dessa estrutura, era de 4 dedos de cada lado. O fascinante a respeito disso é que se nós pegarmos essas medidas, colocarmos todas juntas e usarmos um pouquinho da matemática, porque π, o número π, é definido pelo perímetro dividido pelo diâmetro. E colocarmos todos na nossa equação, você vai perceber que o número π na Bíblia está correto, é 3,14. Agora as pessoas ficam pensando, por que Deus colocou o número π na Bíblia? É porque Deus ama os matemáticos também, faz parte do pessoal que Ele gosta. Muitas pessoas falam, mas esse negócio todo, para que esses detalhes? Imagina se a Bíblia dissesse que o número π é 2,9. O número π é 3,14. Ele não é 2,9. E o nosso Deus é um Deus de grande precisão em tudo aquilo que Ele fala, em tudo aquilo que Ele coloca diante de nós. Pensando em termos de ciências, de uma forma geral, olha que coisa fabulosa. Há mais ou menos uns 300 anos atrás, Isaac Newton propôs, na época era uma teoria, agora nós sabemos que é lei, a lei da gravidade. Ele disse que corpos flutuam aí no espaço. Na década de 60, foi tirada uma foto do planeta Terra, é isso que vocês estão vendo aí, mostrando que realmente a Terra flutua. Hoje ninguém mais tem dúvida. Mas até alguns anos atrás, questionava-se a respeito disso, se realmente a Terra está solta por aí. Interessante que lá no livro de Jó, no capítulo 26, no verso 7, a segunda parte, ele diz assim, que Deus, Ele, faz a Terra pairar sobre o nada. É fascinante isso. Se nós pegarmos, por exemplo, só um detalhe, isso foi escrito há 4.000 anos atrás. Há 4.000 anos atrás também, foi escrito que Deus estende o norte sobre o vazio. Essa é a primeira parte desse versículo
de Jó capítulo 27, verso 6, desculpe, Jó 26, verso 7, que ali nos diz que Deus estende o norte sobre o vazio, e é fascinante porque na década de 90, nós descobrimos que no nosso norte sideral tem uma muralha, algumas muralhas gigantescas de galáxias, e abaixo dessas galáxias um espaço vazio. Segundo a teoria do Big Bang, não era para ter, mas tem. Deus disse que tem, e tem. Eu fico assim impressionado porque as pessoas, quando questionam a Bíblia, vejam só, há 4.000 anos atrás a Bíblia disse que era assim. Ciência devidamente estabelecida, a Bíblia naquilo que ela tem a nos dizer. Há 3.000 anos atrás aproximadamente, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, Salomão disse o seguinte: sei que tudo quanto Deus fez durará eternamente, nada pode ser acrescentado, nada pode ter tirado. Lavoisier, praticamente há uns 200 e poucos anos atrás, ele disse o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se copia. Acho que ele tinha acabado de ler o livro de Eclesiastes, ele só mudou um pouquinho algumas palavras ali para a lei ficar correta, ou seja, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Pequenos detalhes, mas isso havia sido dito há 3.000 anos atrás. 2.000 anos atrás, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, nós somos informados pelo autor que aquilo que veio a existir, ou seja, as coisas visíveis, não são feitas de coisas que se veem. Essa é a parte de física de partículas que nós temos estudado durante o século XX, o chamado modelo padrão da física de partículas. É impressionante porque a Bíblia encontra-se correta até nos menores detalhes. Você consegue imaginar que eu e você somos feitos de coisas invisíveis? Se nós somos feitos de coisas invisíveis, como é que nós nos vemos? A Bíblia trabalha desse jeito. É fascinante quando nós olhamos a Bíblia também no seu contexto histórico. A Bíblia fala a respeito de um povo que é o povo Eteu, os hititas. Isso aí aparece lá no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 20, quando Deus estava dizendo de uma forma muito clara e muito bonita para Abraão que ele iria dar a terra desses povos todos a Abraão. E um dos povos que foi mencionado ali foi justamente o povo hitita, os heteus. E o fascinante disso é que até por volta dos anos 1850, ninguém tinha a menor ideia desse povo. Até que foi descoberto toda a civilização dos heteus, com sua escrita cuneiforme, suas bibliotecas e todo um império. Fascinante porque a Bíblia já dizia isso. Quando nós paramos e pensamos um pouquinho sobre a existência de Deus, portanto, o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso? Vocês já perceberam que a Bíblia não tenta provar a existência de Deus? Não existe um texto tentando descrever como, olha, Deus, ela já começa, no princípio Deus. Agora, você acredita no resto ou não? Mas tudo está baseado nessa primeira frase, no princípio Deus. Se você só colocar no princípio, não sobra nada da Bíblia depois. Tem que ser no princípio Deus. Daí tudo que vem faz sentido. Ou seja, a Bíblia, ela nos informa dos pensamentos, das palavras e das obras desse Deus que nós cremos. Estou me referindo a isso devido à importância de Gênesis. Gênesis, ele não procura provar que Deus existe. Ele começa dizendo que Deus existe. Ele nos informa, o livro nos informa sobre a existência de Deus. Agora, muitas vezes nós confundimos um pouco o próprio Deus com a sua criação. Essa é uma parte muito interessante com respeito aos panteístas. Eles fazem uma confusão muito grande. Muitas vezes nós também fazemos isso. As pessoas olham e falam assim: eu vi uma borboleta, eu vi Deus. Não, você viu a criação de Deus, você não viu Deus. Talvez você esteja com borboleta dentro do seu estômago, isso aí seja outra coisa. Mas a borboleta, a árvore, a natureza, isso aí não é Deus, são obras do Senhor Deus. Você pode ver a grandeza dele, a sabedoria dele, mas a natureza não é Deus. Agora, quando nós pensamos a respeito do Deus da Bíblia e a criação, existe algo muito interessante ao refletirmos sobre o livro de Gênesis. Segundo o relato de Gênesis, a criação é uma sequência de atos sobrenaturais. Não são atos naturais. Não são coisas que nós reproduzimos em laboratório. Você não chega no laboratório e fala: que legal, vamos criar um planeta. E vamos criar um planeta? Sim, vamos. O que nós vamos usar? A gente tem que começar do nada. Mas primeiro, para começar do nada, a gente tem que criar um nada, porque sem o nada não dá para começar com nada. Então nós vamos primeiro criar um nada, para depois criarmos algumas coisas para fazermos o planeta. Ou seja,
existe uma sequência. Gênesis trabalha com essa sequência. A Bíblia diz que então é uma sequência de atos sobrenaturais num curto espaço de tempo. As pessoas chegam para mim e falam, pronto, já vai entrar naquele probleminha lá, os dias de Gênesis. Não, a gente não vai entrar agora, daqui a pouquinho. Num curto espaço de tempo, durante o qual, do nada, ou seja, ex nihilo, toda a natureza foi trazida à existência. Como? É o que nós vimos na primeira palestra, por intervenção divina. Nós temos que entender que a criação é um ato sobrenatural. As pessoas chegam e falam, mas como é que então o criacionismo pode funcionar se ela é um ato sobrenatural? Bom, a criação é um ato sobrenatural, as coisas criadas não, as coisas criadas eu consigo estudá-las e ver se elas foram criadas ou não. Eu não vou estudar o ato da criação, eu vou estudar a criação. O criacionismo estuda a criação. Não tem como estudar o ato da criação. Nós não temos como voltar lá no passado e ver como Deus falou, sentarmos como meros espectadores, observando o processo criador de Deus. Isso é impossível. Mas nós podemos estudar a criação e ao estudá-la, nós podemos ver se ela foi criada ou se ela teria surgido espontaneamente. Aí existe uma diferença. É interessante porque a Bíblia trata dessa questão do Deus da criação. Salmo 8 é um salmo belíssimo, fala a respeito disso. Fala a respeito das obras do Senhor Deus. E eu creio que alguns de vocês têm podido entrar na internet, pegar algumas fotos que foram tiradas pelo telescópio de Hubble e percebem, a gente consegue perceber algo fabuloso aí fora. Que realmente todas essas coisas são obras das mãos do Senhor Deus. Mas nós cremos nisso. No laboratório é impossível provar que todas essas coisas são obras de Deus. Mas nós podemos provar no laboratório que elas foram criadas. Isso nós podemos demonstrar. Ah, mas se vocês demonstraram que elas foram criadas, então vocês estão demonstrando que Deus criou. Não, nós só estamos demonstrando que elas foram criadas. No laboratório nós não conseguimos demonstrar quem criou, apenas se foram criadas ou se teriam vindo à existência por meio de processos naturais. Agora, algo que é fascinante quando nós olhamos essa questão da Bíblia e o Deus da criação, tem algumas coisas muito interessantes. Vejam só. Por Deus ser sábio, e 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 nos diz isso, praticamente todas as obras das suas mãos demonstram sinais de extrema sabedoria, especialmente os seres vivos, devido à complexidade dos seres vivos. Salmo 104, verso 24 nos diz isso. Agora, por ser um Deus sábio, isso explica algo fascinante, isso explica o design inteligente que nós encontramos na natureza. Aqueles que andam por aí de vez em quando, vem uma pequena lagartixa pendurada aí no teto, correndo para lá e para cá, pergunta, como que a lagartixa não cai? Você fala, é porque na patinha dela, ali vocês estão vendo a patinha dela. Sabe por que ela não cai? Porque o sistema que ela fica grudado é de força atômica. Você já ouviu falar isso? Lagartixa não funciona com band-aids para drapo. Isso é coisa de gente que ainda não aprendeu a fazer ciência. Ah, não, vamos colocar um durex na parede. Não, coloca um sisteminha de força atômica. Já pensou que maravilha? Band-aid estilo lagartixa? A hora que você tira, não sai todos os seus pelos e parte da pele junto. Porque é o mecanismo como funciona. Nós temos aprendido um pouco da beleza e da grandeza da criação do Senhor Deus. Quando você vê uma lagartixinha pendurada no teto, fala, vai cair. Você pode pendurar 13 vezes e meia o peso dela e ela não cai. Ela aguenta quase 14 vezes o peso dela. Tão forte é esse negócio. E pode ver que quando ela sai, quando ela tira a patinha, ela não arranca pedaço da tinta. Ela simplesmente muda o ângulo, todo esse sisteminha desloca aquele ponto, que é um ponto de conexão de forças atômicas, abre e ela sai correndo por aí. Eu não sei quantos daqui têm estudado lagartixa. Mas você precisa conhecer as obras das mãos do Senhor Deus. Elas estão em todo lugar. Eu tenho um amigo que trabalha em São Paulo, eu disse para ele, uma das boas coisas que vocês aí de São Paulo precisam fazer é sentarem-se do lado de um formigueiro. Eu falei, mas com qual razão?
olhe o trânsito, não tem engarrafamento. Então aprenda com as formigas, a gente consegue desenvolver alguma coisa melhor. Um Deus sábio teria criado coisas com grande sabedoria. Isso explica o design inteligente que a gente está encontrando por aí. Mas o nosso Deus também é um Deus fascinante, porque Ele é um Deus de glória e majestade. Portanto, todas as obras das suas mãos também revelam essa glória e essa majestade, principalmente nos céus. Nós temos Salmo 8, eu mencionei agora de pouco, Salmo 19, são salmos muito conhecidos. E é fascinante porque isso explica a beleza encontrada pela astronomia aí no universo. Quando nós colocamos os nossos telescópios aí fora, nós não nos cansamos de ver a grande beleza que tem aí. Agora, um Deus de glória, um Deus de majestade, iria colocar na sua criação a sua glória. E não tenha dúvida, para onde nós olhamos é isso que nós vemos. Agora, o cientista ele só vê o quê? Ele vê massas de gases emitindo radiação em luz visível e infravermelho. Eu também vejo isso, mas eu vejo um pouquinho além disso. Eu vejo a glória daquele que trouxe à existência todas as coisas. Ele colocou. Essa é uma das razões do porquê nós vemos tanta beleza aí no universo. Porque o nosso Deus é um Deus de glória, é um Deus de majestade. É impressionante também porque a Bíblia nos diz que Deus é um Deus de força e de poder. Isaías capítulo 40 nos fala a respeito disso. Todo o universo reflete essa sustentabilidade inigualável. Os processos que ocorrem são impressionantes. É pelo fato de Deus ter poder, ter força, é que nós encontramos no universo todo coisas fabulosas. São processos com uma grande estabilidade. Imagina o que significa transformar 4 milhões de matéria em energia por segundo, que é o que o Sol faz. Tudo que nós conseguimos fazer é aquela imagem ali do meio, uma bombinha atômica. Comparado com o Sol, isso daí é um traque. Sabe aquele traquezinho que a gente joga no chão? Agora, já imaginou se Deus tivesse feito o Sol do jeito que a gente faz bomba atômica? Deus usa fissão nuclear. Deus usa fusão nuclear. Nós usamos fissão nuclear. E a maior parte de vocês está numa confusão nuclear, né? Mais ou menos por aí. São princípios. Deus trabalha com isso. Toda uma série de mecanismos. Então, quando nós olhamos as características do Deus da Bíblia e nos voltamos para a ciência, nós encontramos as mesmas características espalhadas por toda a criação. Agora, vamos tratar especificamente desse aspecto da Bíblia e a criação. Lembrem-se que eu disse que dentro do contexto bíblico nós não temos como provar os atos de Deus na criação. Nós apenas podemos dizer se essas coisas foram criadas ou não. Daí muitas pessoas têm a tendência de olhar para o livro de Gênesis, como a gente tem encontrado muito por aí, de uma forma alegórica. Ou seja, Gênesis capítulo 1 não deve ser literal, porque imagina só, Deus cria primeiro o mundo, Deus vai criando as coisas assim, cria primeiro a terra, vamos colocar dessa forma, aparece a terra, daí Deus cria as plantas, e daí lá no dia 4 Deus cria sol, lua e as estrelas. Não faz sentido isso. Claro que faz sentido. Vamos olhar alguns pequenos detalhes que o Senhor Deus nos deixou. Esses detalhes nós podemos testá-los. Olha que fascinante. São algumas afirmações do livro de Gênesis que são testáveis. Disse o seguinte o Senhor Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Como é que a gente chama a porção seca mesmo? Pangeia. É um continente só. Deus chamou terra. A ciência hoje chamou de Pangeia. E a porção seca chamou Deus terra. Nós chamamos de Pangeia. E o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. É interessante porque em 1920, Alfred Wegener fez a proposta de que no passado, todas as coisas, todos os continentes, fizeram parte de um único continente. É o que a Bíblia nos diz. Deus criou a porção seca, não as, plural, porções secas. Uma só.
Algo que é fascinante também, quando nós olhamos dentro de algumas afirmações, lá em Gênesis capítulo 1, 9 e 10, nos diz que, especificamente, 1, 9 e 10, não, acho que aí está uma passagem errada, 3:20, diz que, e deu o homem o nome de Eva, sua mulher, Gênesis 3:20, por ser a mãe de todos os seres humanos. Impressionante isso. Em 1987, a doutora Rebecca Ellicott, fazendo estudos com DNA mitocondrial, como eu mencionei ontem, descobriu que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. A Bíblia diz que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Não havia um Adão e Eva dentro do Jardim do Éden e uma outra cultura fora do Jardim do Éden. Isso é a interpretação errada da Bíblia, e a ciência diz que também está errada a sua interpretação, se for essa a sua. Deus criou um único casal, Adão e Eva, e desse único casal veio toda a raça humana. Outro texto muito interessante que nós temos, diz assim que, lá em Gênesis capítulo 3, falando do homem, diz que então o Senhor Deus, 3 não, capítulo 2, rapaz, todas as referências hoje estão todas trocadas, mas é o capítulo 2, versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Eu acho que eu estava nessa categoria quando eu estava digitando as coisas. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Isso aí é anestesia geral. Tomou uma das suas costelas, medula óssea e células-tronco, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Isso é engenharia genética e clonagem humana. Ele a trouxe. É algo muito interessante quando nós trabalhamos com isso, porque células-tronco adultas são geralmente encontradas na medula óssea vermelha. Um dos lugares onde nós encontramos medula óssea com células-tronco é justamente na costela. Se você quiser fazer um ser humano, é o lugar mais fácil para pegar material genético, que você não vai precisar de uma super cirurgia. É fácil, dá para pegar direto ali. As pessoas falam para mim assim, mas se Deus tivesse dito que Ele tirou a mulher lá do pé de Adão, eu também acreditaria. Eu falo, bom, Ele disse que tirou do lado, então vamos ver por que Ele disse que Ele tirou do lado. Ele tirou do lado porque é ali onde nós encontramos células-tronco. É o que a ciência tem descoberto. O ano passado, o Dr. Paolo Michiarini, de um hospital lá na Itália, fez o primeiro transplante, no fundo a gente poderia chamar de implante, de um órgão produzido com células-tronco adultas. Fascinante. Muitas pessoas olham para essa questão do livro de Gênesis e falam, mas esses relatos todos, o que a ciência tem descoberto, a parte testável, é que eles estão corretos. Viemos de uma única e mesma mulher, o material genético foi pego do lugar certinho para fazer o que precisava fazer, uma mulher, e assim por diante. Agora, algumas questões entre a Bíblia e a ciência realmente exigem fé. Eu gostaria de dizer que dos dois lados. Por exemplo, quando nós pensamos na teoria do Big Bang, eu fico assim muito impressionado com aquilo que as pessoas têm dito por aí. Só mencionar rapidamente o LHC, o Large Hadron Collider, ele não irá provar que o Big Bang foi verdadeiro. Vocês estão vendo esse gráfico, isso aí do livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, e eu coloquei o Large Hadron Collider bem ali no meio. A seta indica da onde para onde a coisa será testada. Essa primeira parte, que é a parte que precisaria ser testada para determinar se o Big Bang está correto ou não será testada. Então, o Large Hadron Collider não irá nos dizer se o Big Bang está correto ou não. Então, deixa eu passar algo que eu gosto de colocar, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas o Big Bang é algo assim que aconteceu, ninguém tem dúvida disso. Espera aí, vamos por etapa. No próprio livro do Stephen Hawking, tem algo fascinante, eu já mencionei isso antes, gostaria apenas de deixar bem claro. Você vê a frase Big Bang, depois aparece equilíbrio de matéria, antimatéria, aparecimento dos quarks, antiquarks, formação de prótons, nêutrons e mesons e coisas desse jeito. Eu pulei uma frase, que é aquela pequena frase que está ali. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Como que funciona isso? A parte de leis físicas estranhas e desconhecidas é algo muito interessante. Vocês estão vendo um pedacinho aí de leis físicas estranhas e desconhecidas. Olha o que vai acontecer. Pergunta, como que Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho? A resposta é simples, por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Pelas conhecidas, o Mar Vermelho não se abriria. Não é um processo natural.
O que eu fico impressionado é que no próprio livro do Stephen Hawking, ele colocou de uma forma bem prática, reta e direta, o que realmente é. Ou seja, para que o universo tivesse vindo à existência via Big Bang, o que teria que ter acontecido? Leis físicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis físicas conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência via Big Bang. Agora, como é que nós podemos traduzir esse termo leis físicas estranhas e desconhecidas? Milagre. É que não ia ficar bem num livro de ciências o Stephen Hawking colocar Big Bang, milagre, daí matéria, antimatéria, coisas desse jeito. Então nós usamos uma terminologia um pouquinho mais sofisticada, leis físicas estranhas e desconhecidas. Então os pastores, quando forem pregar para o pessoal da física, da matemática, quiser falar a respeito dos milagres de Jesus, já sabe a terminologia. Hoje nós estudaremos as leis físicas estranhas e desconhecidas que o Senhor Jesus, e assim por diante. Leis físicas estranhas e desconhecidas. Muita coisa que é dita na ciência só pode ser aceita pela fé. Como surgiu o universo? Por um Big Bang? Só por meio de leis físicas estranhas e desconhecidas. Como que vida surgiu? Só por meio de leis biológicas estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis conhecidas, vida não teria surgido espontaneamente e o universo não teria vindo à existência espontaneamente. Quando nós pensamos, portanto, algo que é muito relevante, e as pessoas têm me questionado a respeito disso, sobre essa questão do livro de Gênesis, está justamente relacionado com esses 6.000 anos de cronologia bíblica. Então eu gostaria de ajudar em algumas áreas para mostrar que a ciência ela não é contra essa proposta. O que nós temos estudado, o que nós temos aprendido. A Bíblia fala de mais ou menos uns 6.000 anos de história. Muitas pessoas falam assim, não, mas 6.000 anos é algo impossível. Principalmente quando nós datamos as rochas. Eu sei, quando nós datamos as rochas, existem vários métodos de datação, só gostaria de mencionar por alto. Nós temos equipamento, temos conhecimento das peculiaridades, das coisas básicas. O nosso equipamento tem certas também características, ou seja, usando, por exemplo, carbono 14, se pegarmos uma rocha e levarmos num espectrômetro, e esse espectrômetro detectar que essa rocha possui carbono 14, nós sabemos com certeza que essa rocha não poderia ter mais que 60.000 anos. Você fala, mas você acabou de falar de 6.000 anos? Eu falei, calma, 60.000 anos é o melhor que a gente tem em termos de precisão. À medida que a gente vai melhorando a técnica, a precisão também vai melhorando. Qual é a distância daqui até São Paulo? Em milímetros. Em quilômetros é capaz de você chutar e chutar errado ainda. Estou perguntando em milímetros. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando, as coisas vão sintetizando. Só para que você entenda, rochas que foram datadas com centenas de bilhões de anos, possuem carbono 14, significa que, na melhor das possibilidades, essas rochas não podem ter mais do que 60.000 anos. Na melhor das idades. Deixando assim, puxando a sardinha para o lado do pessoal que quer uma longa idade. Mas as rochas foram datadas com 600 milhões de anos. Quando nós olhamos a própria questão das rochas, as suas estruturas, nós encontramos coisas fabulosas. A ciência tem estudado a respeito disso. Dentro de pequenos cristais, Deus, na graça e na bondade dele, deixou alguns pequenos sinais do que ele fez e de como ele fez e há quanto tempo atrás ele teria feito. Dentro de pequenos cristais, como esses daí, são cristais de zircônio, nós encontramos em rochas. Nós temos encontrado quantidade de um gás chamado hélio. É fascinante porque ao estudarmos um pouquinho dele, nós notamos que hélio existe também na nossa atmosfera, mas tem um pouco de hélio guardado dentro dos cristais. E nós sabemos a velocidade que o hélio está escapando do cristal, indo em direção à nossa atmosfera. Nós temos as equações maravilhosas. Tem gente que olha e fala assim, isso aqui é grego. Não, grego é outra coisa. Isso aqui é equação. E quando nós comparamos todas essas informações com as equações, a pergunta que nós fazemos é o seguinte, há quanto tempo faz que esse processo está acontecendo? Ou seja, a nossa atmosfera tem hélio. Hélio é produzido nas rochas. Hélio tem que sair da rocha e chegar na atmosfera. Quanto de hélio tem na atmosfera? Quanto de hélio tem na rocha? E qual a velocidade que o hélio escapa da rocha? Só fazer as continhas, que eu sei que são um pouco complicadas, você chegaria a algo fascinante. Você está vendo ali mais ou menos as idades que nós temos chegado, e a conclusão é que esse processo não pode estar ocorrendo há mais que 6.000 anos.
Quando nós olhamos, por exemplo, a parte do ser humano, o DNA mitocondrial ele possui pequenas variações. Ao estudar o tempo necessário para que essas variações se estabilizassem, e voltando até o DNA mitocondrial perfeito, chegou-se à conclusão de que a Eva mitocondrial, a mãe de todos nós, teria vivido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso é ciência. Eu fico assim impressionado quando as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas você tem certeza que o livro de Gênesis, 6.000 anos? Deve ter alguma coisa errada. Aquelas genealogias lá, os dias não eram iguais aos dias de hoje, os anos não eram iguais aos anos de hoje. Já veio até uma pessoa dizendo assim, não foi assim, Noé não viveu 950 anos, Noé viveu 95 anos. Deve ter, assim, houve um erro pequeno. Se for o caso, teve gente lá que teve filho com 6 anos e meio. Olha na genealogia, o primeiro filho nasceu com 60 anos, 65 anos. Tem alguns que tiveram filhos com 3 anos e meio. Já pensou que impressionante isso? Eu não sei qual milagre é maior daí. Então nós precisamos trabalhar a questão para ver qual a direção. Quando nós trabalhamos essa questão da longevidade do ser humano, as pessoas chegam e falam assim, imagina só, pessoas vivendo 950 anos, o único que eu conheço que viveu 950 anos foi o mestre Yoda lá no Guerra das Estrelas, mas é o único praticamente, pode olhar no episódio 2 que agora é o episódio 5, só ele viveu tudo isso. Como que um ser humano poderia viver tanto? Quando nós estudamos a genealogia que está lá no livro de Gênesis, o pessoal da matemática gosta demais dessa curva. Essa curva mostra modelo de deterioração. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu que mudou totalmente o negócio. E o que teria acontecido? Então nós precisamos procurar a resposta dentro da estrutura genética do ser humano. E o que nós descobrimos são os telômeros e a telomerase. Os telômeros são partes no final dos cromossomos e eles praticamente controlam todo o mecanismo de duplicação da célula, longevidade da célula, todas essas coisas. Em outras palavras, tudo que a gente precisa para entender essa longevidade, a mudança da longevidade está ali. A ciência já sabe disso, talvez você não, mas a ciência já entendeu, existe um mecanismo que controla a longevidade. Uma alteração faria com que formas de vida que poderiam viver muito, agora viveriam pouco. Não é interessante o livro de Gênesis? Muitas pessoas falam, esse livro é mitológico. Geralmente é porque o pessoal não gosta de estudar, principalmente as genealogias. Eu costumo dizer que muitas pessoas, com aquele propósito de começo de ano, eu vou estudar o livro de Gênesis, então vou ler o livro de Gênesis, ele lê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, isso logo no comecinho do ano, né? Daí ele leu 4 até a metade, porque a outra metade é a descendência de Caim. Como descendência não é inspirado, ele pula. Daí vai para o capítulo 5, é a descendência daí de 7, e daí ele pula de novo. Vai para o capítulo 6, daí estuda o 6, o 7, o 8, o 9, lá no finalzinho do 9, indo para o 10, começa todo aquele negócio lá, as descendências dos filhos de Noé, ele vai pulando também. Daí chega lá no capítulo 11, a única coisa que lê é a Torre de Babel, todo o resto das descendências pula também. A Bíblia é um livro histórico. Ele está contando que homens como eu e você nasceram, cresceram, se casaram, tiveram seus filhos e morreram, como eu e como você. Um dia estarão falando a nosso respeito, espero, como falaram deles. Espero que falem bem. Assim funciona a Bíblia. Mas um ponto que eu gostaria de tratar, porque eu creio que é um dos argumentos mais difíceis para nós como cristãos. As pessoas dizem o seguinte, espera aí, está sugerindo que a Terra tenha 6.000 anos. Sim, mas lá no universo, pensa só, tem galáxias que estão a bilhões de anos-luz da gente. Como é que você explicaria a luz saindo de lá e chegando até aqui? Teria que demorar bilhões de anos. Por quê? Se a Terra tem só 6.000 anos, não deu tempo da luz chegar até aqui, a gente não estaria vendo nada. Essa é uma das coisas que nós mais encontramos. Então, meus irmãos, não é difícil resolver esse problema. A coisa é bem simples. Deixa eu pensar 2 vezes. Mais ou menos simples. Veja só, se você observasse uma galáxia próxima da gente, e observasse e comparasse com uma galáxia muito distante da gente. A galáxia próxima, ela deveria se parecer uma galáxia adulta, madura, com os braços das espirais ou da espiral totalmente bem formados. Uma galáxia muito antiga não teria essa característica, ou seja, uma galáxia que estivesse muito longe.
Então nós encontraríamos uma galáxia ainda nos seus estágios de formação. Ou seja, galáxias próximas deveriam se parecer maduras, galáxias distantes deveriam assim parecer meio desorganizadinhas ainda, tentando se organizar. A questão é que quando nós estudamos as galáxias no universo, todas elas apresentam sinais de maturidade. É como se elas tivessem sido criadas prontas, funcionando, prontinho. E as pessoas têm dificuldade em entender isso, porque isso é o que a ciência tem descoberto. Mas e o aspecto de distância? Eu vou só deixar algo para você pensar, não vou entrar nos detalhes, mas o aspecto de distância está ligado com a matemática. Eu sei que muitos daqui gostam de matemática, eu vou deixar as equações depois, e no livro também eu trato esse aspecto. É possível mostrar que uma fonte de luz muito distante demoraria pouco tempo para que ela chegasse até o planeta Terra. Você fala, mas é uma matemática estranha. Não é tão estranha não, dá para a gente trabalhar. Algo que eu acho interessante a respeito disso, o Dr. George Ellis, ele escreveu o seguinte: um Deus benevolente poderia com facilidade organizar a criação do universo de tal maneira que radiação suficiente pudesse viajar em nossa direção das extremidades do universo para nos dar a ilusão de um universo imenso, muito antigo e em expansão. Seria impossível para qualquer outro cientista na Terra refutar esta visão do universo, de forma experimental ou mesmo observacional. Tudo que ele poderia fazer é discordar da premissa cosmológica do autor. Deus poderia ter criado o universo pronto, com a luz chegando até aqui. Talvez você não goste da ideia, mas Deus poderia ter feito desse jeito. Tudo que você poderia dizer é o seguinte: eu não concordo. Não existe uma maneira de provar que isso não ocorreu. Portanto, vamos pensar rapidamente nessa questão dos dias de Gênesis e entrarmos na reta final para concluirmos. Os dias de Gênesis seriam literais ou não? Eu deixo assim todo o trabalho da parte linguística para os estudiosos aí. O que nós sabemos é a palavra Yom no hebraico, o significado dela, às vezes que ela ocorre, e algo que é muito interessante, que quando essa palavra ocorre geralmente com o contexto de tarde e manhã, ela significa um dia de 24 horas. Nós temos vários exemplos nas Escrituras. A pergunta é, será que no livro de Gênesis não seriam dias de 24 horas? Gênesis capítulo 1. Muitas pessoas usam aquele texto de 2 Pedro, 2 Pedro 3:8, para dizer, mas para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas esse texto está falando de Deus, esse texto não fala do livro de Gênesis capítulo 1, isso é um texto fora do contexto. Um texto que fala desse contexto, é muito bonito, está justamente no livro de Êxodo, capítulo 20, versos 3 ao 11, quando Deus nos dá o 4º mandamento. Ele diz assim, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia você vai descansar. Pergunta, dias de quantas horas ou dia de quantos milhões de anos você tem que trabalhar? Não, são dias de 24 horas, eu não achei ninguém que tenha feito um comentário nas Escrituras, tenha dito que esses dias que Deus está falando aqui não sejam dias de 24 horas. Mas por que Deus usa esse exemplo? Por que Deus coloca dessa maneira? Porque tudo isso aí está baseado nos primeiros 6 dias. Ele diz, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Dias de quanto tempo? Porque o mesmo período de tempo que Deus usou para criar todas as coisas, os períodos de horas, seriam o número de horas também que você deveria trabalhar dentro do seu dia. Agora, eu gosto de algumas frases assim que surgem muito interessantes na hora que a gente vai lendo um pouquinho a respeito da história. Essa aqui é uma frase escrita por Teófilos, foi bispo de Antioquia. Ele escreveu isso lá no ano o ano 181 depois de Cristo. E eu creio que ele devia ter assistido aquela série Cosmos do Carl Sagan. E daí ele foi e escreveu, olha o que ele disse: no 4º dia os luminares foram criados. Sendo que Deus vê de antemão, ele entendeu a tolice dos filósofos cretinos que iriam dizer que as coisas produzidas na terra vieram das estrelas, de forma que eles poderiam colocar Deus de lado. Mas para que a verdade pudesse ser demonstrada, plantas e sementes foram criadas antes das estrelas. Assim sendo, o que veio depois não pode ser a causa daquilo que veio antes. Tinha gente há 1800 anos atrás que estava perfeitamente certo e correto. Mas tem pessoas que falam, não é possível juntar o evolucionismo e o criacionismo. Dá para a gente colocar. Talvez vocês já tenham lido um pouco A Linguagem de Deus, um livro muito interessante. No caso, Francis Collins faz uma proposta
bem interessante ali, que é o biologos. É a ideia básica de que, mais ou menos, seria como se Deus tivesse dado o pontapé inicial, tivesse estabelecido certas leis, daí a coisa iria acontecer. Essa ideia é conhecida como evolucionismo teísta. É a posição oficial da Igreja Católica Romana. O George Cooney, que é diretor astronômico lá do Vaticano, diz o seguinte: design inteligente não é ciência, muito embora o pretenda ser. Se você quiser ensiná-lo nas escolas, deverá fazê-lo quando religião ou história cultural é ensinado, não ciência. Ele não acredita que Gênesis é literal, nem tampouco o Papa atual. Ele diz o seguinte: não podemos dizer criação ou evolução, sendo que ambas respondem a duas realidades diferentes. Por assim dizer, nós nos deparamos aqui com realidades que se complementam e que não se excluem mutuamente. Isso é o que muitas pessoas têm tentado fazer. Deus criou o mundo, mas criou via evolução. Tem alguns pequenos probleminhas que eu gostaria de deixar só para nós pensarmos a respeito. Os dias de Gênesis seriam literais? Para que haja uma harmonização, os dias de Gênesis não podem ser literais, pois a evolução necessita de muito tempo e uma semana não seria suficiente. O segundo ponto é que a ordem dos eventos descritos em Gênesis não bate com a ordem proposta pelos evolucionistas. Portanto, o autor bíblico deve ter se equivocado em algum lugar. Terceira, Gênesis 1 e 2, pessoas falam, não, isso é porque eles são mitológicos. O problema é que tanto o Senhor Jesus quanto Paulo citaram como sendo literais. Portanto, ambos devem estar errados. Mas existe um problema muito interessante que está relacionado com o que nós estamos tratando aqui. Se a evolução aconteceu, formas de vida teriam mudado ao longo do tempo, das mais simples até as mais complexas. As menos adaptadas teriam dado lugar às mais adaptadas, até que finalmente surgisse o ser humano e ele começasse a questionar toda essa questão das origens. Portanto, haveria um processo lento, progressivo, de aprimoramento da vida. E, sem dúvida, a vida teria experimentado, a vida, como eu estou expressando, formas de vida teriam experimentado o processo de morte ao longo de toda essa trajetória. Daí o problema que nós temos é como explicar a entrada da morte no mundo antes do pecado de Adão. Esse é um problema muito difícil, porque o apóstolo Paulo declarou que o salário do pecado é a morte. Agora, se a morte não foi o salário do pecado, a pergunta é: qual o sentido da obra redentora de Cristo? 1 Coríntios nos diz que convém que ele reine, até que ele tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esse é um ponto importante, um ponto que a igreja precisa defender. Daí a razão do porquê da igreja e o criacionismo. Precisamos saber como defender corretamente, coerentemente, fazendo a separação, a parte científica da parte religiosa. Função da igreja, 1 Timóteo 3,15, Paulo escreve a Timóteo dizendo: para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 2 Coríntios, capítulo 10, dos 5 a 6, diz que as armas com as quais lutamos, ao contrário, não são humanas, são poderosas, dadas pelo Senhor Deus, para que nós possamos destruir argumentos e toda pretensão que se levante contra Deus. Precisamos aprender a trabalhar, porque estamos aqui para manifestar algo. O quê? A multiforme sabedoria daquele que criou todas as coisas, que é como nos diz o texto lá de Efésios. Portanto, o Evangelho, no fundo, ele é a boa nova que Deus já iniciou o processo de restauração de todas as coisas. Mas nós ouvimos falar no primeiro sermão dessa manhã algo fascinante, desse grande amor que Deus tem para conosco. Eu gostaria de encerrar fazendo apenas algumas perguntas sobre o Criador de todas as coisas. Quando nós lemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, ali nos é dito o seguinte: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Eu gostaria de deixar uma pequena pergunta. Dois textos relacionados com o que nós acabamos de ler. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. João capítulo 1, verso 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pergunta. Resposta. Vamos orar. Querido Deus, nós somos gratos a Ti mais uma vez, porque o Senhor trouxe à existência todas as coisas. E como Criador, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos buscou numa situação de rebelião, numa situação de pecado e de revolta contra o Senhor. Não existem palavras para que nós pudéssemos expressar a nossa gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós, vindo ao nosso encontro para nos salvar da nossa própria condição, na qual nós nos colocamos. Muito obrigado pela pessoa do Teu Filho, que não somente trouxe à existência todas as coisas, mas também trouxe a nossa salvação à existência. Que Ele, em todo o tempo, possa ser honrado e glorificado como o grande Deus. Portanto, nós Te bendizemos a Ti, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e pela Tua palavra que nos tem sido dada. Assim nós oramos, humildemente no nome de Jesus. Amém.